Bom, dando continuidade, né, na nossa aula 2, vamos partir agora para a parte final. Eu já adianto a vocês que a parte que fala da primeira declinação, as características morfológicas, essas coisas, eu vou deixar para dar na aula 3, que aí eu vou juntar a primeira declinação com a segunda e outros aspectos que estão na aula 3 para trabalhar com vocês, porque senão vai ser muita informação numa aula só, tá bom? Então vamos lá. Então, aqui nessa parte 2 que eu repeti a, os objetivos, né, que eu quero trabalhar com vocês, que está no primeiro vídeo. Então, eu não vou relê-los, é só para vocês verem. E partamos agora para a parte final da nossa aula. Vamos lá. Os nomes em latim, substantivo, adjetivo, pronome e os numerais, eles vão, né, variar, né, vão flexionar em gênero e número. Quando a gente pensa em gênero, no português só tem o gênero masculino e o gênero feminino. Mas o latim vai ter outro gênero, além do feminino e masculino, vai ter o gênero neutro. No português, a gente encontra resquícios do gênero neutro nos pronomes, principalmente nos pronomes demonstrativos. Vamos lembrar: esse, essa, isso, este, esta, isto, aquele, aquela, aquilo. A forma isto, isso e aquilo, nós podemos dizer que são resquícios do neutro latino, mas isso a gente pode pensar melhor mais para frente. Então, o que seria o gênero neutro em latim? Como a gente lê na apostila, são neutros nomes. Neutros são nomes. Ih, escrevi errado. Neutros são aqueles nomes que se referem a seres inanimados, de acordo com a visão que o homem latino tinha do mundo que o cercava, e também os nomes de frutos e metais, as palavras invariáveis e os infinitivos verbais, que são termos e frases usados como se fossem substantivos. Então, nesse primeiro momento, é para vocês pensarem que as palavras neutras em latim se referem a seres inanimados e também está de acordo com a visão que o homem latino tinha, que o homem romano tinha em relação a nomear os seres no mundo, tudo bem? E o gênero nós temos e o número nós temos o singular, que é um único ser, e o plural, mais de dois. Tudo bem? Vamos agora falar de declinação. Então, eu vou ler aqui o que está na apostila para não me enrolar. Há 5 sistemas de flexão ou declinações. Cada grupo se caracteriza pela vogal que finaliza o tema ou pela ausência de vogal. São elas. Quando a gente fala em declinação, a gente está falando da maneira como as palavras elas se apresentam no latim. Então, as declinações a gente pode entender como grupo de palavras. Então, existem palavras terminadas em A, que são da primeira declinação. Palavras terminadas em E ou O, que são da segunda, em I ou em consoante, que são da terceira, em U da quarta e em E da quinta. Mas agora a gente vai por partes para eu não enrolar vocês e nem eu me enrolar. Primeira declinação, temas em A. O que é? Então, genitivo ai, exemplo, poela, poelai. Segunda declinação, temas em E, O, genitivo em I, filhos, filii. Terceira declinação, temas em I ou consoantes, genitivo is, homo, hominis. Aqui, por exemplo, na palavra hominis, quando a gente vai fazer procurar o tema do nome para depois anexar as declinações, por exemplo, vocês vão ver que o nome hominis é um tema que termina em consoante. Mais para frente eu vou mostrar, quando a gente for ver a questão de como reconhecer o genitivo, reconhecer o radical, aí eu volto, senão eu vou enrolar vocês. Quarta declinação, temas em U, genitivo us. Quer,
Quercus, quercus, carvalho. Só para vocês saberem que carvalho é o nome de uma árvore. Quinta declinação, temas em e, genitivo ei. Dies, diei. Tudo bem? Caso. A forma assumida por uma palavra declinável para que esta possa indicar a função sintática que desempenha na frase. Aí são 6 os casos em latim: nominativo, vocativo, acusativo, ablativo, genitivo e dativo. E o genitivo, que é um dos casos que a gente vê quando a gente quer, para a gente saber a declinação da palavra, tem uma função sintática e tem uma terminação, tem uma desinência, tá, gente? Agora a gente vai ler aqui as funções de cada caso no latim, página 35 e 36. O caso nominativo é o caso latino que designa o ser ou a coisa responsável por uma ação verbal e equivale ao sujeito da sentença, ao predicativo do sujeito e ao aposto do sujeito. Então, em nominativo, o caso nominativo no latim é o caso do sujeito e do predicativo do sujeito. Vamos pensar primeiramente nessas duas funções sintáticas. Que aí, à medida que a gente vai estudando mais, a gente vai vendo que também é o aposto do sujeito, que também é só o aposto do sujeito, foi mal. Vocativo. O vocativo qual é a função do vocativo? É o caso da interpelação, é o caso do chamamento. Então, o que caracteriza o vocativo em latim para a gente, o vocativo é igual no português. Vai estar sempre entre vírgulas, diante de 2 pontos. O vocativo é um chamamento. Então, desses casos, o mais fácil da gente reconhecer é o vocativo por causa da pontuação. Acusativo é o caso do objeto direto, é o caso do complemento verbal sem preposição no português. Tudo bem? Eu vou ler aqui o que está na apostila. Pode-se dizer de um modo geral que é o caso do objeto direto. Entretanto, o acusativo pode indicar outras relações sintáticas, tais como a relação ou a extensão no tempo e espaço e, consequentemente, o adjunto adverbial de lugar quando precedido de preposição. Esses outros dois usos do acusativo, como adjunto adverbial de lugar indicando o movimento e adjunto indicando extensão no tempo ou no espaço, são usos específicos que vocês vão ver lá na segunda parte do curso, quando vocês estiverem estudando a sintaxe dos casos. Então, vai demorar muito. De início, pensa que o acusativo é o caso do objeto direto. Tudo bem? Aqui, ablativo. É o caso, em geral, do adjunto circunstancial ou adverbial. O genitivo é o caso do adjunto adverbial. Tudo bem? Então, vão ser as palavras que vão indicar circunstâncias de tempo, modo, lugar, causa e assim vai. Igual no português. Companhia. Genitivo. É, sobretudo, o caso do adjunto e do complemento nominal. Adjunto adnominal e complemento nominal. Denominado genitivo adnominal. Mas desempenha ainda outros papéis, tais como o genitivo partitivo, que indica a parte de um todo, o genitivo possessivo, ao qual se atrela um genitivo patronímico, o genitivo de qualidade, o de preço e o de matéria. Essas outras funções do genitivo a gente vai ver mais para frente. De início, pensa que o genitivo é o caso do adjunto adnominal, que pode indicar posse ou vai estar indicando uma restrição, ou um adjunto de posse, um adjunto adnominal restritivo. Tudo bem? E, por fim, o dativo. O dativo é principalmente o caso de atribuição, indicando a pessoa ou a coisa a quem o objeto é destinado. Seu uso mais comum e generalizado é o de objeto indireto, mas exerce outras funções. Então, para nós, nesse momento, o dativo é o caso do objeto indireto. Então, vamos lá. Nominativo é o caso do sujeito, do predicativo do sujeito. O vocativo é o caso do vocativo mesmo, que é uma interpelação, um chamamento. Acusativo
É o caso do objeto direto e do adjunto adverbial indicando lugar, para onde, indicando um movimento, que a gente vai ver mais para frente. O ablativo, adjunto adverbial. Genitivo, adjunto adnominal e complemento nominal. Dativo, objeto indireto. Tudo bem? Como reconhecer a declinação de um substantivo? Então, a gente reconhece a declinação de um substantivo por meio do seu genitivo. E como a gente encontra, né, e o que é o genitivo, como que eu encontro isso num dicionário, essas questões todas. Os substantivos aparecem registrados da seguinte maneira: nominativo singular, terminação de genitivo. Quando a gente procura no dicionário a palavra, a gente vai encontrar a primeira forma dela, que é o nominativo singular. E a palavrinha e a terminaçãozinha que vem do lado é a terminação de genitivo. E essa terminação é como está aqui. O genitivo é a segunda forma apresentada no dicionário. Puella, ai, lupus, e, homo, inis, domus, us, res, ei. Então, o que quer dizer? Puella é a forma de nominativo. Esse aizinho aqui indica que é o genitivo dela. E por ter essa forma ai, eu já sei que é uma palavra de primeira declinação. Lupus e. Tem aqui o izinho, não tem? Então, já vai me indicar que é uma palavra de segunda declinação. Homo hominis. Esse is, o is, vai indicar que é uma palavra de terceira declinação. Domus us. O uszinho o us vai indicar que é uma palavra de quarta e o ei uma palavra de quinta. Então, como eu coloquei aqui, genitivo em ai, fêmina, fêminae, primeira declinação. Genitivo em i, equus, equi, segunda declinação. Templum, templi, segunda declinação também. Genitivo em is, kiwis, kiwis, terceira declinação. Veritas, veritatis, segunda declinação. Genitivo em us, manus, manus, quarta declinação. Genitivo em eis, em ei, spei, space, spei, quinta declinação. Tudo bem? Ah, e uma questão também que vocês podem ficar pensando assim, como é que eu vou saber reconhecer, como é que eu vou reconhecer o tema da palavra? Se o tema é o tema, a gente reconhece o tema, apaga tudo que eu falei agora, pensar, como que a gente reconhece o radical da palavra? A gente vai tirar o último elemento vocálico e vai encontrar o radical. Pensar aqui nas formas em genitivo, né? A gente vai tirar a forma em genitivo e vai encontrar o radical. De fêmina é feminine, de equi é equ, o e, que, u. De temple é temple com o Lzinho. De kiwis é siwi, sivi, siwi, siwi. E o eritatis é o eritatis, né? Com um tzinho mudo. E manus é mano. Spei é sp. E como é que eu vou reconhecer o tema? Como é que eu vou colocar o tema? O tema a gente sabe que é o radical mais a vogal temática. Então, se é uma palavra de primeira declinação, a vogal temática é em A. Se é uma palavra de segunda declinação, a vogal temática, em geral, é em O. Então, o tema de ecos é equo. De temples é templo. De kiwis é kiwi. De ueritas, ueritatis, já é uma palavra com tema consonantal. Manus é manu, tá? Sem o Szinho. E spei é sp. A gente tira o S de nominativo e a gente vai ver o tema da palavra. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham conseguido compreender. Qualquer coisa, deixem as dúvidas de vocês na sala de tutoria, que eu respondo para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!